Olá, estamos aqui com mais um episódio do Mundialcast para você. E hoje estou junto aqui com minha co-host, a Roberta. Olá, pessoal. E estou aqui também com Gustavo Delgado, amigo e grande profissional de comércio internacional. Boa noite, obrigado pelo convite. Imagina, a Roberta, fala um pouquinho aí do Gustavo, né? Mas eu acho que vai, se você for falar tudo, aí vai passar o programa inteiro. Pois e a gente não vai termina de falar, porque qualificação tem aí. Isso é um dinossauro do Comex. Horas aqui, lendo a bio de Gustavo. Gustavo, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco e debatendo esse tema bacana que a gente vai falar. Então, gente, Gustavo é um profissional com mais de 25 anos de atuação na área de Comex, passando por empresas multinacionais como Philips, Fênix, Vishay, BDP. Ele também é diretor da BDAX, consultor, palestrante, professor, com mais de 20 anos de experiência em MBAs, pós-graduação, graduação, além também de ser coordenador, que também ele vai falar um pouquinho para o final sobre essa parte aí. Coordenador de feiras, missões comerciais em países como Canadá, Panamá, Índia, Estados Unidos, Argentina, França. Ele é bacharel em administração de empresas e direito, com pós-graduação em comércio exterior e mestrado em economia internacional. Esse é o Gustavo Delgado. Quem tem currículo é ele, viu? Um pouquinho de experiência, um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. O cabelo mostra. Então o programa hoje promete, vai ter muito conteúdo bacana. Você aí, fica até o final, que a gente vai trazer muita novidade. E o tema de hoje, que é um tema muito que está em alta agora, é sobre o tarifaço do Trump aqui para o Brasil, né? Uma sobretaxa de 50% que o governo americano está aplicando sobre as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos. E o Gustavo Delgado está aqui para falar um pouco sobre isso, já que ele é um grande especialista em exportação e é um grande especialista no mercado do Nordeste. E a gente vai trazer esse impacto do tarifaço de Trump aqui no Nordeste, e ninguém melhor do que Gustavo Delgado para falar sobre o assunto. E você, Roberto, o que é que tá achando desse programa? Maravilhoso, né? E um tema assim bem atual e que todo mundo tem curiosidade de como tem sido, né, esses dias após o Trump ter anunciado aí o tarifaço, né? E, Gustavo, para começar, assim, quais os setores aqui no Nordeste que foram mais afetados com esse tarifaço aí do Trump? Boa, vamos lá. Primeiro foi, né, de fato uma surpresa para todo mundo, uma situação pegou todo mundo de calça curta. Sem dúvida nenhuma. E aí uma primeira pergunta, no momento em que isso foi anunciado, foi em relação a como se preparar, etc, etc. E todo mundo muito na mentalidade da preocupação da data, a partir de agosto, 1º de agosto, etc. Quando, na verdade, a gente que trabalha com comércio exterior sabe que tudo isso precisa acontecer antes, né? A partir de 1º de agosto, o tarifaço teria sido imposto se assim fosse como foi anunciado desde o primeiro momento. Mas a gente sabe que tem um transit time, então tudo isso começou a impactar, ou pelo menos o receio começou a impactar, pelo menos 15, 20 dias antes. Mas voltando para a sua pergunta, Roberta. O que mais abalou, na verdade, aí focando, né, fechando essa janela para o Nordeste, foram basicamente as commodities, né? O Brasil exporta necessariamente commodity e o Nordeste não é diferente, então a gente teve aí um impacto maior, principalmente aqui em Pernambuco, por exemplo, a parte de frutas, a parte de pescados, né? A gente tem um detalhe. A gente tem um nicho específico aqui na exportação, por exemplo, de barcos, de iates. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um nicho específico para os Estados Unidos. Esse também foi muito impactado, né? A gente não fala muito porque a gente está falando basicamente de 1 a 2 empresas. Então o mercado é muito pequeno, mas o impacto econômico é muito grande. Na parte da Bahia, por exemplo, a gente teve impactos também em outros segmentos, né? A gente tem um semi-manufaturado, uma indústria, então a parte de plásticos e a sua base, né? A própria, um pouquinho abalado também os derivados de petróleo que você tem ali na Bahia, né? Uma forte produção. No Ceará você também tem,
né, pequenos impactos, né, pequenas indústrias aí que tiveram impacto, mas todos no fundo, uma base maior na parte de, né, produtos mais in natura ou semi-manufaturados. Maravilha, maravilha. E quais são os principais produtos da pauta exportadora nordestina, né? Que mais sentiram esse impacto aí no preço e na demanda, que acaba... Os americanos estão buscando importar muito menos as mercadorias aqui do Brasil por conta dessa tarifa, fica inviável para eles, né? Então isso é uma diminuição grande de demanda. Pois é uma grande discussão, né? Gustavo, mas diante dessa situação, o próprio americano não vai sofrer? Claro que vai, né? A gente tem um impacto que você tem uma repercussão. Por outro lado, o que eu costumo comentar é que para quem está comprando, ele não tem uma fonte só. Você tem a principal fonte, mas, né, todo país tem uma segunda fonte. A gente trabalha na parte de importação, comprador internacional, etc. Você não trabalha só com o fornecedor A, você tem o A, o B e o C. Então, veja, para alguns desses produtos que eu mencionei agora há pouco, o fato de haver uma tarifa vai fazer com que o americano opte pela segunda via de fornecimento. Então, eventualmente, veja, generalizando, eventualmente é até mais fácil ele fazer a reposição. O que não significa, em geral, que é o válido. Por exemplo, algumas mercadorias, para serem repostas por países de outras origens, a gente não necessariamente, vou dar o exemplo do peixe, não necessariamente você vai ter a mesma qualidade do peixe ou a mesma espécie do peixe, né? Então a gente aqui tem e lá, agora tem as adaptações necessariamente que vão ser necessárias do processo. Embora, no caso da fruta, por exemplo, essa é mais fácil, né? Porque você tem aí as janelas. Imagina no nosso caso, muito forte a parte da manga, da uva, né? Do Vale do São Francisco, que afeta tanto Pernambuco quanto Bahia, porque a gente está falando do vale em si. A gente tem aí as preocupações em função das janelas. Então, quando na janela, que é exatamente agora, isso foi um prejuízo pontual. Quando na janela da fruta do Vale do São Francisco a gente tem esse início de um possível tarifaço, a gente tem aí a diminuição necessariamente e a abertura, o aumento da janela das frutas de outros países. Então a gente tem aí a entrada mais forte agora necessariamente do Peru, né, entrando. Então a gente tem aí outras janelas que eles vão esticando, vão ampliando para suprir a nossa oferta, né? Então, infelizmente, e eu tive agora há pouco em Petrolina, né, o pessoal está aí bem apreensivo, embora os números ainda não estejam traduzindo o volume, tá? Quando a gente olha número, a gente ainda não tem aí um grande volume. O que aconteceu é o seguinte, quando a gente faz análise de Pernambuco, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente teve no mês de julho um aumento, tá? Isso é engraçado. Se a gente tira aí todos os dados de julho de exportação de Pernambuco para os Estados Unidos, a gente teve um aumento. Talvez, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo maior volume de exportação nesse ano, foi no mês de julho. Ou seja, uma prévia do tarifaço. E como é que a gente explica isso? Na verdade, essa reação. Quem tinha negócio para fechar, correu, manda logo, porque o negócio uma reação, né? Quem embarcar, embarcou. Exato. E tudo. Acelerando para embarcar logo, aproveitando da tarifa. Exatamente. Em agosto você tem uma queda, realmente você tem uma queda, e aí se você me perguntar, enquanto, em geral, 20%, em geral, de volume, de valor, isso vale para pescado e fortemente para fruticultura, para a parte de embarcações, zero. Só para você ter ideia, zero. Não embarca mais nada. Não embarcou nada em agosto. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Se você pensar assim, Gustavo, mas é porque o pessoal exportou muita coisa em julho e em agosto. Mas assim, olhando o ano, você tinha embarques todos os meses. Ou seja, de fato foi uma reação muito forte. E conversando com o empresário, ele realmente tinha dito isso, a gente resolveu antecipar e a gente porque é um valor agregado muito alto, né? Você correu o risco de chegar lá e ter uma tarifa muito maior que inviabiliza e trazer isso de volta, você não tem um descarte disso. Então, é realmente preocupante. Mas, no geral, você teve um aumento aí de 20% Pernambuco, ou uma diminuição, 20% Pernambuco. Já Bahia foi engraçado. Eu fiz uma análise pontual para Bahia. Bahia não teve essa puxada forte, né? Em julho não teve, eles mantiveram mais ou menos e meio que diluíram, ou seja, a gente não percebe na Bahia uma grande, como em Pernambuco, um aumento muito grande em julho e uma diminuição muito grande em agosto. Bahia teve uma diminuição, mas uma diminuição gradativa que também gera aí uns 20% no volume. Mas não será pelo perfil do produto, não? O produto baiano frente ao produto pernambucano que deu essa diferença? Pode ser também contratos,
né? Ou seja, uma segurança maior, né? A gente vê um efeito de uma diminuição nos dois casos, tá? Na verdade, no Brasil como um todo, Nordeste também, mas olhando especificamente Pernambuco, Bahia, por exemplo, a gente vê essa diminuição, mas a gente vê reações diferentes, que podem ser, né? Tipo de produto, pode ser contrato também, né? Porque você tem um contrato, você tem que manter, mesmo que eventualmente num valor um pouco mais alto. Então, esse foi um cenário aí, a reação, que é diferente e foi engraçado, assim, do ponto de vista da reação de cada mercado. E o Ceará? Porque o Ceará tem um perfil mais exportador, né, do que o nosso, por exemplo, aqui em Pernambuco. Foi visto esse boom lá também, em julho. Veja, não, o Ceará também teve aí um equilíbrio, vamos dizer assim, né? Houve um equilíbrio, óbvio, estou falando generalizando, tá? Pegando a média dos produtos. Eventualmente, um ou outro segmento específico pode ter havido, aí eu não me lembro de cabeça qual segmento, mas a gente também teve uma diminuição mais equitativa, vamos dizer assim, como foi a Bahia, né? Foi esse o panorama. Muito bom. No episódio anterior, a gente estava falando sobre riscos, né? E a gente até pontuou o tarifaço de Trump. E uma das coisas que a gente comentou, eu e Edmilton, no último episódio, foi o seguinte: olha, não dependam, né, de um cliente só. Uhum. Diversifiquem os mercados. Não depende, eu falei isso, né? Não depende de um só. Diversifiquem os mercados. Com essa questão do tarifaço, né? Você atuando como consultor, você percebe agora uma corrida das empresas para conquistar novos mercados, conquistar novos clientes e diminuir esse impacto negativo aí do A criatividade tarifaço? do brasileiro nessa hora, ela vai fazer a diferença? Vamos lá. Vamos lá. Pois veja, para todo mal, né, tem que ter uma criatividade, uma boa saída. Dizem, então, todo mal traz um bem, né? Traz um bem. Então, veja, esse é a melhor proposta, né? Essa é a melhor proposta. A gente precisa aprender com isso. Na verdade, né, essa é a base de quem trabalha com compra, né? A gente precisa diversificar. A gente costuma até brincar dizendo assim, não se deposita todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se ela cai, quebra tudo. Então, isso vale também para comércio exterior, isso também vale para essa situação desse momento. E isso tem sido o pregado por todo mundo que trabalha na área, os consultores, os apoiadores, as próprias instituições, né, governamentais, todo mundo tem falado isso. O ponto de vista e a reação do empresário tem sido essa? Eu tendo a dizer que não. Infelizmente, não. E por quê? Porque, na verdade, se leva um tempo. Esse movimento não acontece, né? De uma hora para outra. De uma hora para outra. Não acontece. Então, assim, primeiro há um sentimento de dor, né? Puxa vida, descrédito. Primeiro a gente começa assim, o empresário começou assim, será que não? Como é que vai ser? Etc, etc. Alguns começaram a planejar, antecipar, veja a reação, puxa vida, será que isso vai acontecer mesmo em agosto? E aí alguns mercados anteciparam e tentaram faturar o máximo em julho. Então há um movimento natural de um primeiro momento no descrédito de uma reação. Mas essa movimentação, que é a movimentação mais racional e mais aconselhada, que puxa vida, a gente já não deveria estar tão dependente. Então a gente já deveria ter ampliado o mercado. Isso deve acontecer, mas não vai acontecer de uma hora para outra. Eu não creio que a gente ainda esse ano consiga mostrar uma compensação de novos mercados. Infelizmente. Por quê? Porque o mercado, primeiro, não é fácil mudar. A gente levar o nosso produto para um outro país, para mostrar. Veja, o processo naturalmente me manda uma amostra, eu vou testar, vou abrir mercado, é uma outra cultura, é um outro jeito, são novas relações. Não é assim, poxa, tá sobrando aqui, manda para ali. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então tem todo um processo que é lento. A gente costuma dizer, eu trabalho, por exemplo, com internacionalização, né? Levando a empresa pela primeira vez para pensar num movimento internacional, para olhar para fora. Eu nunca prometo que isso vai acontecer em 6 meses. Não vai acontecer. Porque o processo natural, na prática não funciona. Então a gente vai mostrando, vai apresentando, né? Vai conquistando, vai vendo. Lógico, o cenário internacional mundial, todos estão fazendo isso. Então, outros países também estão mais abertos, dizendo, opa, agora pode ser que tenha alguma coisa vindo aqui, né? Vai sobrar para mim, vai ter uma oportunidade para mim também. Então, tem outros mercados se abrindo naturalmente para o Brasil, como para outros países que estão sofrendo tarifaço. Mas não é um movimento rápido, né? E a gente fecha aqui essa porta, abre essa porta aqui. Infelizmente, não vai acontecer. E para a parte de fruta, que é safra, isso é muito ruim. Porque esse movimento vai acontecer e se eventualmente abre uma janela, mas perdeu a safra. E aí o que é que a gente faz com a safra atual? Né? Então esse é um porém aí específico para a parte de fruticultura. Você falou que no caso, o comprador nos Estados Unidos americano, ele tem fornecedor A,
fornecedor B e fornecedor C. No caso, o exportador maduro, ele não deveria também ter um comprador A, Cliente A, cliente B. Perfeito. A, cliente B e cliente C também? Total. Para num momento como esse ele já investir, porque essa demora, pelo que eu imagino, é para ele startar do zero, né? Que ele vai começar o contato, formar preço, mandar amostra. Isso demora meses para você concretizar uma uma negociação. embalagem. Perfeito. Exatamente, É isso. né? Ajuste de embalagem e tudo mais. Isso demora. Mas se ele já tem um outro cliente B, que já tem tudo isso pronto, né? Mas isso não é a realidade do brasileiro ter esse nível de maturidade Infelizmente. para exportar. Né? Veja, e eu digo isso lembrando aí, Roberta que mencionou meu mini bio aí, né? E da minha época da Philips, por exemplo, imagina, eu trabalhava na Philips e 60% do que a gente produzia era vendido no mercado nacional, 40% era vendido internacionalmente, como estratégia. E por quê? Para não depender de uma economia nacional. Ou seja, quando a gente passei 11 anos lá, a gente passou por alguns ciclos de economia mais difíceis dentro do Brasil, a gente chaveava, a gente mudava propositadamente maior esse percentual para exportação, justamente com base nisso. Veja, comparando dois cenários, nacional e internacional. E dentro do internacional, óbvio, alguns países onde eu vendia, né, passaram por crises também. O que é que a gente fazia? Chaveava internamente. Puxa vida, Estados Unidos está passando por uma situação X qualquer, vamos mandar mais para a Holanda, que era o nosso maior mercado. A Holanda está passando por uma situação qualquer, vamos mandar mais para a Itália, vamos mandar para a Alemanha. Então a gente terminava compensando, porque toda vez que a gente dilui, quem está apoiado em um pé só está mais arriscado, né? Vamos tentar apoiar em 2, em 3, em 4. Então é exatamente isso. É a expectativa que a gente deveria ter de um empresário mais maduro, que tivesse mais esse planejamento e pudesse, de alguma forma, estar meio que, veja, não é preparado para uma crise, mas é preparado para uma novidade, para uma situação, ou seja, e aí nesse momento a gente demora um pouquinho mais. E se você me perguntar, poxa, Gustavo, mas outros países estão passando por isso, não estão na mesma dificuldade? Provavelmente, mas a cultura exportadora de vários outros países é muito melhor que a nossa. Esse é um outro ponto, né, que a gente sempre fala na área de comércio exterior. O Brasil é necessariamente enorme, e isso é uma bênção, como diz um amigo meu, e uma maldição ao mesmo tempo. A gente é tão bom que a gente é grande e é uma bênção por ter uma economia forte, e ao mesmo tempo isso é ruim, é uma maldição. Por quê? Porque faz com que os empresários em geral não olhem com tanto planejamento para fora. Essa é a grande nossa dificuldade no processo de exportação aqui no Brasil. Então quem já exporta faz, poxa vida, já fiz um grande passo diferente de outros tantos que não exportam. E ainda pensar que ele agora está planejando ter um A, um B, um C é muito mais difícil. Isso em outros países, vou dar um exemplo, tá? Não a ver com tarifaço, mas por exemplo, Peru tem uma cultura exportadora muito maior que a nossa, né? Um país muito menor economicamente, amo o Peru, mas um país muito menor do que o Brasil economicamente falando, e tem uma cultura de exportação, né, muito mais forte que a nossa. O Brasil ainda é muito devagar. A participação do Brasil no mercado internacional, eu fiz uma análise recente, ainda não passou de 2%. Eu achei um absurdo. Eu já achei que já estava 5%, ainda está em 2% ainda. Quer dizer, o Brasil é um neném. Por mais que seja campeão em exportação de algumas commodities no mundo, mas isso não supre o déficit nas outras áreas. E é muito centralizado, ou seja, a gente tem poucas empresas fazendo isso, pouco conhecimento, o que é ruim para todo mundo, né? E vou dar um outro exemplo. A gente está falando agora do tarifaço, mas isso aconteceu na pandemia. Veja, na pandemia, eu como consultor recebi vários contatos de fora, aquele momento em que a China tinha fechado, várias empresas no mundo procurando novos fornecedores, porque não podia depender da China, porque a China estava fechada naquele momento do lockdown completo lá na China. E vieram para o Brasil, me sondaram no Brasil aqui. E aí o ponto era, puxa vida, era o momento do nosso produto tipo exportação abraçar isso aqui, pegar novos mercados. Eu lembro que alguns que me procuraram, eu ainda perguntei claramente, mas vocês vão deixar de fazer com a China? Ele falou, não, a gente não tem como, eu espero que passe rápido, a gente não tem como deixar, porque a China, né, o preço, etc. Mas eu preciso não depender mais. Isso que a gente está falando. Eu preciso ter essa estratégia de não depender mais da China. Então a gente está disposto a pagar alguma coisa um pouco mais cara, que eu sei que o produto sul-americano como um todo é um pouco mais caro, mas eu não posso ter o risco, a gestão de risco de depender novamente da China. E aí, perguntando, né, se você me perguntar, e aí, quantos processos você conseguiu atender? Nenhum. Porque falta de produto não é. Por falta de qualidade não é.
Mas por quê? Porque o empresário não tem essa reação, não está pronto, não está aberto. A gente vai bater na porta, ele vai pensar, vai tirar aquele projeto de exportação da gaveta e vai ver, vai analisar, etc. E aí outro mercado, veja, eles provavelmente acharam um mercado, né, fornecedores no Equador da vida, no México da vida, numa Colômbia, num Peru da vida, numa Argentina, no Chile, ou seja, e aí a gente, né, que não tem essa cultura exportadora, perdeu aí. Falou em exportação, o pessoal tem esse medo, o nome já causa um medo, né? E também como o Gustavo falou, né, pelo fato de a gente ser grande, então, mas eu vendo bem aqui no Brasil, tá tudo certo. Isso. Eu mês passado tive uma triste notícia de um cliente meu, importador de laranjas e tangerinas, e ele já estava começando a planejar exportar também, porque ele produz muita fruta também na Bahia, e isso é para suprir a demanda dele, né, que ele fornece para uma grande rede de supermercados. E ele falou, tá bom aqui no mercado interno, devagarzinho eu vou fazendo meu trabalho, eu não quero mais importar, não quero mais exportar não. Eu senti uma certa dificuldade, tá meio arriscado para mim, então eu prefiro realmente ficar aqui no mercado interno, né? É a realidade, né? A pessoa quando se envolve ali num risco de uma importação ou no risco de uma exportação, né? Ela tem que pensar a longo prazo, ela não pode pensar ali, uma operação não deu muito certo, então vou parar, não, tem que persistir, né? A exportação também, a primeira não vai dar o resultado, né? Você vai conseguir resultado com o seu ciclo de exportações ao longo dos anos, né? Isso, as empresas que eu tenho feito esse trabalho são trabalho de médio prazo no mínimo, né? Não é nunca de curto prazo. Trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, de conquista, né? E aí a vitória de um que a gente leva como espelho, porque todos não vão ter a vitória ao mesmo tempo. É como você falou, leva um tempo. E aí, por outro lado, aí tua fala foi importante. Porque quando a gente fala de dados, a gente está trazendo comparações do que não aconteceu em função do tarifaço em relação ao que vinha acontecendo. E quantos outros projetos que a gente não tem de dados que poderiam estar, e eu sei de alguns, que poderiam estar na iminência de testar no processo de exportação novo, de uma nova venda, de uma venda, né, que não aconteceram por conta do tarifaço, e a gente não tem nunca um comparativo, porque nunca aconteceu antes. Então, projetos que tiveram que ser engavetados, projetos, né, conheço alguns casos de gente que estava trabalhando, mesmo na parte dos produtos que a gente já sabe, né? Fruta, etc, mas novas plantas, novas fazendas, novas fábricas, né? Produzindo, olhando o sucesso e aí investindo e de repente, diante dessa situação, puxaram o freio de mão e disseram, rapaz, não é o momento, né? Então, infelizmente, isso também deve ter acontecido e aconteceu. Bastante, é verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Tem. Em relação aos empregos, né? Exato. Houve perda de empregos, né? Houve, como é que foi esse balanço? Questão das vagas, tudo, se pois é. Já teve alguma demissão? Veja, o que é que tá, como é esse movimento? Em geral, o impacto de emprego precisa ser muito planejado, né? A gente não pode reagir imediatamente. Primeiro porque a gente está falando de vida, né? De família. Então, em geral, a gente teve, sim, mas ainda não chegamos num volume que pode vir a acontecer. Ou seja, o que as empresas têm dito estou tentando segurar, estou usando um caixa, estou, né, cobrindo prejuízo, estou me virando, e aí é o normal muitas vezes, estou antecipando férias, né? Então antes de a gente demitir, poxa vida, quem tem que tirar férias para poupar, até porque quantos da gente não está ainda, né, torcendo para que isso se reverta? Né? A gente sabe que um ou outro, hoje mesmo saiu informação de novas áreas, novos segmentos já foram suspensas, isso em função da necessidade própria do americano, né? Porque ele está fazendo isso, mas ele está também agora escutando internamente para dizer qual é o impacto para mim internamente. Então, 694 itens foram isentos da sobretaxa. Isso, então assim, poxa vida, então tem uma análise, foi um primeiro anúncio e aí vamos, né, dado o problema, vamos analisar agora em detalhe qual faz sentido, qual não faz, e aí a gente tem visto isso, e aí as empresas por outro lado estão também nessa expectativa de, poxa vida, será que se eu segurar mais um pouquinho, será que amanhã não vai ser, né, não vai ser o meu produto, produto que vai estar fora, etc, então é natural, porque veja,
Veja por outro lado, se coloca no lugar do empresário. Eu demiti em função desse anúncio para eu não segurar um problema, então eu demito logo hoje. E aí, se amanhã a gente percebe que, graças a Deus, saiu, né, da linha, houve uma negociação, a gente conseguiu reverter, qualquer que seja, por desistência do lado de lá ou por reação nossa do lado de cá, o que quer que seja, mas veio uma boa notícia de que meu produto está fora. E aí eu vou recontratar, ver o custo disso, ver o desgaste disso. Ou seja, o empresário também não quer. Né? A gente pensa que, né, o processo natural das empresas organizadas vai ser o que é que eu posso fazer ainda, né, um projeto de contingenciamento, o que é que eu posso fazer antes de chegar no ápice que seria demitir, que vai acontecer, se não houver, vai acontecer. Mas enquanto é possível retardar, atrasar, esse é o movimento. Então, a gente tem visto, né, uma preocupação, por exemplo, parte de fruticultura. Eu já ouvi de empresários dizer, eu não tenho condições de tirar, né, para muita gente que pensa assim, puxa vida, por que não vai doar, né? A primeira reação, poxa vida, tá bom, não tá conseguindo, doa, né? Mas tem um custo de tirar, de colher. Esse custo não está se pagando, ou seja, ele já teve prejuízo até então. O momento de colher, que era colher para mandar para fora, é mais uma etapa. Que ele está dizendo assim, poxa, eu já não vou ter receita para nada. Se eu for pagar para colher, veja, muitos podem até dizer o seguinte, venha tirar do meu pé, é sua. Se você conseguir colher, leve, é seu, é menos prejuízo, porque até deixar no pé é um problema, porque você tem, né, necessariamente aí o desgaste, né? O desgaste da planta. Vai apodrecer, vai gerar mosca, Então, quantos empresários já me disseram também que infelizmente vou ter que botar terra por cima, né, e aterrar, porque pra gente consumidor faz, puxa vida, que absurdo o negócio desse, dispersada da né? comida. Mas eu vi uma entrevista de produtores de café dizendo que houve uma queda, sim, muito grande nas exportações, porém, houve um aumento no faturamento. Por quê? A cotação do café, nessa confusão toda de tarifaço, ela aumentou, o preço do café aumentou. E aí fica aqui me perguntando, me surgiu essa dúvida, será que outros segmentos também, né, com essa questão, porque muda o centro nas negociações internacionais. Quem vendia para os Estados Unidos não vai vender mais, aí um outro produtor de um outro país, ele vai passar a vender para os Estados Unidos, ou seja, aumentou a demanda para esse outro produtor. Automaticamente isso elevou a cotação do café. Né? Foi o que aconteceu especificamente com o café. E aí começa a gerar essa onda também com outros tipos de mercadorias, né? Que são feitas através de cotação, de mercado. Então, será que você já chegou a ver alguma notícia sobre outros tipos de produtos, né? Que são de cotação que tiveram aí esse aumento de lucratividade de faturamento? De bate pronto assim, não saberia lhe dizer, mas é muito, muito, muito fácil de entender, porque a gente está falando da lei da oferta e da procura, né? Então, quando você oferta menos em função do preço ou do tarifaço, o produto do café não vai para o mercado internacional, significa, portanto, que o café, né, que a gente concorre tanto, por exemplo, vou dar um exemplo só, mas o café colombiano vai sobrepor o nosso, vai ocupar o lugar daquele que a gente não está ocupando. Mas, por outro lado, ele não consegue compensar para todo mundo, ele não consegue ter a produção nossa e deles. Então, vai faltar. Então, a reação é, poxa vida, vai faltar café, então o preço sobe. Então, esse é um cenário, a gente precisa saber, né, para cada produto nosso, o quanto da nossa produção é importante para o mundo. Se a nossa produção é importante para o mundo, vai ter, e é o caso do café, a nossa produção é importante para o mundo. Então, uma sobretarifa em cima do nosso café, evitando que o nosso café saia para um mercado específico, e a dificuldade da reação para abrir novos mercados vai fazer com que o café termine ficando mais aqui dentro. O que significa que, né, vai faltar café internacionalmente, e aí o preço sobe. Por outro lado, tem muita gente que me pergunta assim, Gustavo, o que vai acontecer, portanto, é que para esses produtos que não vão para fora, vão para aqui e vai diminuir o preço aqui. Né? A razão é o que todo mundo pensa. É o que todo mundo pensa e espera, achou, né? Mas se aumentou na cotação, aí não tem jeito. Pois é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se esse produto que ia para fora, que não foi, é um produto que a gente consome aqui no Brasil. Percebe? Vou dar um exemplo. Normalmente são cafés mais especiais. Vou dar um exemplo específico. Que não é o caso da uva, mas é o caso da manga. A manga exportada é uma manga absurdamente fantástica, né? A brincadeira, o marketing eu já provei nem aquele fiapo que Pois é, tem. A brincadeira, o marketing venha comer essa manga e você come uma manga de colher.
né? Porque, de fato, né? É como se fosse manga gourmet. Manga gourmet. E aí o ponto é, puxa vida, é uma manga maravilhosa, né? Lógico, vai depender do gosto de cada um. Mas essa é uma manga que a gente vai consumir internamente. A gente tem o costume de consumir essa manga. Será que essa é uma manga que a gente vai olhar e vai saber qual é, quando na verdade a gente não teve acesso, nunca teve acesso a esse tipo de manga, percebe? Então há uma dúvida saber se a gente consegue escoar para o mercado nacional. Então, alguns produtos sim, outros não. Então, nem para o mercado nacional. E aí vem a necessidade do apoio governamental, sem dúvida nenhuma. Aí tem uns movimentos, né? Por que a gente não consegue colocar esse tipo de produto dentro da merenda escolar? Né? Inclui isso aqui dentro de projetos locais. Eu estava ouvindo, por que a gente não fala com o setor hoteleiro para o setor hoteleiro começar a exigir colocar, vou dar um exemplo, né? Não foi o caso especificamente, mas colocar manga dentro do processo e começar a consumir. Então tem uns movimentos, né? O Sistema S começa a fazer um movimento de um projeto de buscar mercado nacionalmente, né? As agências de desenvolvimento, as federações de indústria começam a promover mais treinamento, projetos de olhar para outros cenários, outros mercados, o processo de exportação. Então, assim, há um movimento que é bacana, que é importante, mas um outro ponto é a velocidade, né? Então isso naturalmente não é culpa de ninguém, mas naturalmente não é uma coisa que acontece do dia para o outro. Então... Eu também escutei isso em relação à carne, né? O pessoal ficou, a carne vai ficar barata agora, tudo isso aqui, e a carne continua o mesmo preço, então caiu bem nisso, né? A carne tá o mesmo preço. A carne foi engraçado, porque a gente, aí eu vou falar um pouquinho da carne que é exportada aqui em Pernambuco. Conversando com os empresários, eles disseram, Gustavo, a princípio a gente não vai ser afetado, porque a nossa carne não tem destino Estados Unidos. É mais para China, né? Então outros mercados, então a gente não é afetado, mas a gente não é afetado diretamente, indiretamente sim. E aí o que é que a gente começa a perceber? Um grande mercado produtor de carne no Brasil é o sul do país, né? E aí o sul do país começa a dizer um processo de, a gente está começando a conversar, a gente estava conversando um pouco antes, né? E se a gente vender para um país e esse país que vender? O processo da circunvenção começou a acontecer, que é uma prática que o Brasil não reconhece, que não apoia. É ilegal, né? Ilegal, mas que o pessoal começa a fazer. Puxa vida, e estão no perto da Argentina, a gente manda para a Argentina e a Argentina, que não está sofrendo essa tarifa, manda para os Estados Unidos. Então, isso é outro ponto do ponto de vista de dados, né? Então, quando a gente analisa especificamente Brasil e Estados Unidos, a gente pode eventualmente aqui, ali, ter um dado que mostra uma diminuição, o que não significa necessariamente que teve uma diminuição na exportação do produto, porque o Brasil começa a achar outras, né, alternativas aí para... Né? Deixa eu explicar aqui para quem está nos assistindo essa circunvenção que você usar uma outra empresa terceira de um outro país, fazer uma exportação triangular, né? Então você oculta ali a real origem do produto e aí você camufla com essa origem que é da outra empresa exportadora, né? Mas isso é muito arriscado. Nos Estados Unidos, inclusive, aqui no Brasil também, você pode ser preso por conta disso, por fazer esse tipo de importação lá, né? Mudando aí a origem do produto, usando esse artifício. Então tem que tomar muito cuidado, né? E as empresas brasileiras estão fazendo isso, principalmente no sul do país, que eu acho que é a região mais afetada com esse tarifaço. Hoje em dia, o Nordeste, né, e o Sul são dois locais que dependem bastante aí dos Estados Unidos, né? E, então tem que tomar muito cuidado com essa prática, que você pode causar problema para o seu importador e automaticamente isso reflete também em você. É isso. Então, mas são as alternativas, né? O empresário desesperado nessa situação está recorrendo para essas alternativas que não são recomendadas, como você bem falou, mas a gente percebe, já ouvi, né, de empresários dizendo, rapaz, essa talvez seja a minha alternativa, etc, etc, para não ficar com um produto parado, né? Uhum. E aí, aproveitando ganchos, né, desse gancho já para a próxima pergunta, né, ele comentou o exemplo da Philips, né, então assim, a gente está falando de uma multinacional, enfim. Mas as pequenas e médias empresas, quais as alternativas que elas podem fazer para poder tentar minimizar esse impacto do tarifaço? Porque assim, uma empresa grande já é estruturada, então já tem outros clientes, tudo, já tem uma saúde financeira melhor, um fluxo de caixa melhor, enfim, mas e o pequeno, o que fazer? Pois e fora tudo isso, a grande ainda tem estrutura, né? Tem uma equipe. Imagina na Philips a gente tinha 6 pessoas na área de comércio exterior, né? Qual é a pequena, média empresa que tem 6 pessoas na área de comércio exterior só na parte de exportação? Não vai ter. Então, assim, é uma dificuldade.
É uma dificuldade grande. Só tem um guerreiro. Né? Esse desbravador, muitas vezes é o próprio dono que tem a visão empreendedora, né? Uma visão fora da caixa, que ele tá ali... Ele mesmo cuida, né? Isso, que ele mesmo cuida, ou no máximo ele tá colocando alguma pessoa só que tá... E aí a pessoa ter que fazer esse movimento de ampliar, abrir novas fronteiras é muito difícil, gente, é muito difícil. É muito mais fácil, de repente, ele ou suspender ou ele desistir do projeto de exportação, né? Então, essa é a pena. Porque o cara de um pequeno, médio empresa, em geral, é recente nesse processo de exportação, né? A gente não tem grandes casos de pequena, média empresa que tem anos já, né? Já tem uma consolidação. Então, essa é a pena. A gente tem um receio de que termine impactando no mercado mesmo. Né, no mercado, no viés de exportação, aí diminuindo a vontade. E o governo? Quais são as medidas que o governo federal e estadual eles estão tomando aí para minimizar o impacto do tarifaço? Veja, alguns projetos internamente têm sido feitos, né, nesse sentido de reconectar. Me lembra muito aquele projeto de compre do fornecedor local, né? Não tinha durante a pandemia, compre do vizinho, né? Do seu bairro, né? Seu bairro, o comerciante do seu bairro. É isso, tá? Tem muito esse olhar, né, de tentar trazer internamente, de buscar internamente, mas aí a gente faz aquela ressalva que eu comentei. Nem todo produto serve internamente. A gente não tem acesso a esses produtos, então pode não estar necessariamente comprando. E por outro lado, a gente essa reação não vejo acontecer em curto prazo. O que deve acontecer isso aí em médio, infelizmente em médio e longo prazo. Então o pessoal tem tentado ajudar, tem tentado, né, fornecer novas ideias, novas soluções, projetos para abrirem novos mercados, para fazer a conexão, mas não é alguma coisa que a gente imagina que vai acontecer em 2, 3 meses. É uma coisa que precisa ser feito. Eu não estou aí tirando o valor disso, mas são projetos que tendem a ter impacto a médio prazo, né? Não a curto prazo. Então a gente necessariamente vai passar por um sufoco aí. Esse do ponto de vista interno, né? Do ponto de vista externo, eu continuo acreditando que é possível, que é necessário, né, independente da situação, da razão, mas é necessário negociar. A gente precisa ter o governo sentando, quer seja o próprio governo, né, ou seja a entidade pública, quer sejam os empresários, né, se associando, se juntando, o lobby positivo, o lobby para o bem, né, quantos outros países fizeram isso também, né, de sentarem, negociar, abrir no mercado, né, as associações, a própria PEC junto na frente disso. Então a gente precisa se unir para se posicionar, mas para a gente, né, reavaliar e tentar repensar nessa situação. O parlamento norte-americano está, né, investigando mais sobre essa sobretaxa, estão julgando lá, analisando, votando sobre o tema para ver a legalidade realmente disso aí, né? Talvez seja até vetado pelo parlamento. E eu vi também uma matéria que o governo federal está investindo 30 bilhões no Plano Brasil Soberano. 30 bilhões para ajudar essas empresas que têm impactadas, né, pelo tarifaço do Trump. O governo do Ceará também está investindo 20 milhões nessas empresas também produtoras que exportam para os Estados Unidos. Então você tem que ter a comprovação que você efetivamente tem um histórico de exportação para os Estados Unidos e você depois tem que comprovar que fez a exportação, porque é uma verba que é para lhe ajudar a entrar com um preço mais competitivo para minimizar esse impacto. E aí já tem estudos dizendo que com essas medidas estima-se que o impacto será 50% menor do que o esperado, né? Existe já muita gente otimista aí falando que o impacto não foi tão grande. Inclusive o secretário da Secretaria da Fazenda, ele comentou que tá tranquilo, tá tudo bem e tal, mas eu digo, meu amigo, espera até o mês que vem, né? A gente tá aqui agora mais ou menos há 40 dias de 5 de agosto, quando foi aplicado o tarifaço, né, mais ou menos 40 dias depois. Eu creio, na minha opinião, pela minha experiência na área, você não vai ter um impacto tão grande a ponto de você ter um julgamento preciso da situação, né? Então eu acho que a partir do início do mês de outubro, que vai começar realmente os grandes impactos aí em relação a desemprego, aí que a gente vai saber o cenário qual vai ser, a amplitude do cenário. Por hora, os estudos já começaram dizendo números de desempregos altíssimos, número de perdas altíssimos, e hoje já está todo mundo reavaliando isso. Até porque o Brasil tem essa demanda interna muito grande,
além da demanda interna muito grande, existem outros mercados além dos Estados Unidos. Existem outros países querendo comprar do Brasil também. Então, assim, eu vejo não com tanto pessimismo o tarifaço, mas também, assim, é claro que vai ter um impacto negativo, né? E as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade de toda forma. Quem conseguir investir, né, em mecanismos, formas para se adaptar, vai passar bem. Quem não investir e ficar esperando o tempo bom, não vai conseguir superar essa fase, pode até acabar quebrando. Verdade. Aí, nesse momento, é a máxima da velocidade, né? A gente precisa reagir. Quem conseguir reagir mais rápido. E aí, por outro lado, reagir não por reagir, mas reagir de maneira estratégica, né? Um bom planejamento. Então, as empresas que entendem onde o mercado que ela atua, quais as possibilidades, quem são os concorrentes, que esse é um outro cenário importante também. Ou seja, e fazer as previsões do que vai acontecer cada empresa no seu mercado, essa vai se posicionar mais rapidamente e melhor. Então, o grande ponto é saber quantas empresas nossas fazem isso, né? Essa é a pena desse processo. Então, assim, essa é uma situação. Eu também quero lembrar que há uma reação natural, né? Então, quando você tem os Estados Unidos fazendo isso, a gente tem outros países também reagindo, e não só os Estados Unidos, né? É uma reação natural. A gente tem aqui uma situação muito forte, muito emblemática dos Estados Unidos em função do tarifaço, mas a gente tem outros países que começam também a colocar as suas barreiras, que são menos publicadas, mas se colocam, né? Então, a gente tem uma reação de situações de que a gente precisa estar alerta para todo e qualquer país, né? A gente está aqui de forma emblemática falando dos Estados Unidos, mas isso precisa ser um aprendizado para nós, para todo e qualquer país, né? A gente precisa ter isso em alerta, para a gente pensar num plano B para qualquer outro país, para a gente não correr o risco de amanhã, Deus me livre, um outro tarifaço de não sei de quem, e a gente tá aqui de novo desesperado, discutindo etc, o que etc. fazer, né? Imagina se a China aplica um tarifaço pra gente, hein? Pois é, veja, e sobre a China, veja, eu sou encantado com esse mercado, né, com a cultura, mas a gente tem na China, por exemplo, não tarifaço, mas a gente tem uma determinação de proibição. Então você tem, a depender da situação, uma proibição. Isso aqui não pode ser vendido. A gente não consegue comprar do Brasil. Então, veja, a gente também tem restrições, né, fortes. Não tarifárias. Barreiras. E veja, há quanto tempo? Porque aconteceu uma doença da vaca louca não sei aonde, e aí o Brasil inteiro é proibido. Isso já aconteceu com a França, com a Alemanha, né? Proibindo, com a Rússia, proibindo a nossa carne, etc, etc. Diversas vezes. Isso, diversas vezes, né? E aí esses mercados pontualmente tiveram essa situação que a gente está vivendo de maneira generalizada. É por isso que o impacto é maior, porque aqui foi, né, esse momento está sendo generalizado. Mas a gente convive em comércio exterior com essas situações, né? Situações em que, por exemplo, em alguns commodities, para a gente vender para a China, eu preciso achar necessariamente aquela empresa, aquele que está autorizado pelo governo chinês de comprar. Isso. Se eu estiver falando com outro, estou falando com intermediário, que vai encarecer o processo. Ou seja, necessariamente ali tem canais. É uma barreira. Quer queira, quer não queira, isso também é uma barreira, né? E a pecuária brasileira só cresce, né? Independente dessa, vai comprar carne, não vai. Você vê que a economia brasileira é tão forte estruturalmente. O que eu penso é assim, a gente é subestimado, porque o Brasil é uma grande economia, é muito forte, resiste muito bem a essas crises e tal, passa muito bem. E a gente sempre com aquele complexo de, não, o Brasil é um país subdesenvolvido e tal. Tem seus pontos negativos, é claro, mas vira e mexe, o próprio Brasil mostra, opa, eu sou um gigante, viu? Super. E a economia brasileira e o produto brasileiro, né? A gente não vai conseguir imaginar o mundo sem o fornecimento dos produtos brasileiros. Né? Lembro demais, né, que me impactou na feira na Índia, a entrada da feira não era do pavilhão do Brasil, a entrada da feira era um painel gigante que dizia em inglês, né? O Brasil é o único país no mundo sozinho capaz de suprir a necessidade alimentar da Índia. Né? Então, puxa vida, na Índia era fantástico isso, e é verdade, ou seja, não dá para pensar
né, o mundo sem esse player tão importante que é. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa situação do vira-lata aí, mas a gente é um player importantíssimo nesse cenário. É verdade. Me surgiu uma outra pergunta aqui, aí vamos lá sobre a questão política, né? É claro que existe realmente uma defesa da indústria nacional dos Estados Unidos nessa medida, porque realmente Trump está focado muito nisso, né, em reestruturar a sua indústria, mas você entende que é mais uma medida econômica ou uma medida política de Trump? Essa é polêmica, viu? Gustavo, acho que é os dois, na verdade. Eu acho que ele se posiciona politicamente para fazer, né, esse abalo, esse posicionamento, e também tem um viés político forte. Eu acho que o ponto dele são os dois. Embora eu também ache que para alguns daqueles anúncios do tarifaço ele vai voltar atrás. Eu acho que é mais um jogo de negociação, né? Uhum. Então ele coloca o pior cenário pra gente começar agora a trabalhar a exceção e ir cedendo. É o estilo Trump, o estilo, né? É o estilo. A gente já pegou né? a manha já, né? Só que não dá pra apostar dizendo assim, ele vai zerar isso. Então cuidado, né, empresário, que a gente tá falando pra muita gente. Então cuidado só pra não apostar dizendo assim, não. Então cedo ou tarde ele vai... Quando na verdade ele espera uma reação. Ou seja, é preciso que a gente sente na mesa, né, ceda, não ceda. Aquele processo de negociação que todo mundo aqui, né, já sabe e já aprendeu a fazer. Ele aplica bem a teoria dos jogos, né? Exatamente. O que é que eu faço? Qual é a minha... Ele fazendo isso, qual é a minha melhor jogada aqui? Qual a concessão que eu estou exigindo que ele faça? E aí faz uma concessão, não necessariamente sem pedir também dele uma concessão. A melhor jogada também é essa. Então, né, tem um jogo aí que é importante. Vamos lá, então, além do barulho, né, quais são os produtos, né, que você que está nos ouvindo pode ser um produtor e pode saber, meu produto está impactado, não está e tal. Então, os produtos que estão isentos da tarifa de 50% do Trump. É o suco de laranja, o minério de ferro, aeronaves e peças, fertilizantes, papel e celulose, alumínio e derivados, produtos químicos e castanha do Pará. A 43,4% das exportações brasileiras ficam isentas do tarifaço do Trump. Perfeito. Ou seja, o barulho foi muito maior do que a realidade, né? É o modus operandi dele e que funciona de fato, ele consegue grandes avanços com isso. Mas realmente aqui no Brasil foi um alvoroço grande a princípio, né? Com dores, né? Mas ele fez a jogada dele. E aí, por exemplo, na hora que você fala aí do... E Bolsonaro, né, foi condenado. Mesmo assim. Né? E a aeronave, né? Quando você fala da aeronave, mercado. Veja, eu ia falar agora. Pois é, veja. Aí o que é, né? O que se tem falado. As nossas aeronaves da Embraer é uma aeronave mediana, né, e que atende exatamente o grande fluxo de compra de aeronave americana que serve daqueles voos interestaduais. Aviação regional, né, americana. Isso. Então, são aviões Embraer. Isso. Nosso, então, Brasil. Maior fluxo e maior necessidade deles. Então, tarifar isso era necessariamente prejudicar o livre trânsito, toda a aviação, toda a conexão americana. Então, veja, né, que o pessoal fica dizendo assim, o Trump é doido. Mas é um doido inteligente, né? Ele sabe por onde ele dá pode uma ser de doido. Ele dá uma de doido. Exato, então. Ele dá uma de doido. E outra polêmica foi o suco de laranja, né? O suco de laranja, mas e a laranja, né? O suco tá isento, mas a laranja in natura não, né? Não, então foi outra polêmica aí do pessoal. É verdade. Pois esse programa tá maravilhoso, eu acho que tá chegando ao fim. Mas quando a conversa tá boa e vai chegando ao fim, né? Qual o programa que você tá fazendo dos projetos? Explica um pouquinho pra gente, Gustavo. Joia, me dei aí a oportunidade de falar de 2 projetos, na verdade. Vou tentar ser super rápido. A gente tá lançando, né, esse ano um projeto que a gente tá chamando de Terminal de Soluções. Qual é a ideia? É que a gente possa, até o dia 31 de outubro de 2025, a gente possa submeter projetos que tenham já tido impacto, ou seja, não é projeto pensado, imaginário, não. A gente precisa trazer soluções que estejam acontecendo ou que venham acontecer ainda esse ano em algum terminal pernambucano, tá? E aí qualquer empresa, agente de carga, despachante, exportador, importador, né, pode divulgar, escrever esse projeto, submeter esse projeto. A gente vai ter uma banca isenta, Receita Federal, Governo do Estado, Secretaria do Estado, então consulados inclusive. Então vai ter uma banca que vai analisar cada um desses projetos e aí a gente vai ter uma votação e o melhor vai estar sendo anunciado no evento do Destaque que acontece no final do ano. Qual é a lógica desse programa? O que é que eu acho que é bem bacana desse projeto, que é um projeto idealizado por Marcelo, da Baterias Moura. Qual é a lógica e o bacana desse projeto?
é que a gente possa fazer um benchmark das melhores ideias. Ou seja, os projetos submetidos serão defendidos num pitch de 5 minutos nesse evento e que a gente vai chamar todo mundo que trabalha na área de comércio exterior para que a gente possa aprender e, de repente, Roberta está ali com um projeto muito bacana, Ed, que já me antecipou dizendo que tem uns 3 ou 4 que ele vai apresentar, né? E aí a gente tem ali, puxa vida, que ideia bacana, ele está fazendo com o cliente X dele, eu posso fazer isso na minha empresa e replicar. E a gente, portanto, está criando um cenário, um ambiente fértil, né, de novos projetos, trazendo melhoria necessariamente no ambiente de comércio exterior, quer seja importação ou exportação aqui. Então, esse é um projeto, né, que eu estou apostando muito, que a gente possa começar a trazer um conteúdo, de fato, uma entrega bacana aí de melhores projetos na área de comércio exterior. Muito bom. Muito bom. Eu queria também que você desse um spoiler. Eu falei, né, no episódio passado, que a gente tá com um novo curso de RI aqui em Recife, na UniFBV. Isso. E até a gente falou, né, olha, o Gustavo tá à frente e tudo. E aproveitando você aqui... Nessa mesma linha, né? A gente falou aqui de mão de obra, preocupação. Então, a ideia do curso de Relações Internacionais, eu que já trabalho no curso de Relações Internacionais em outras instituições há mais de 15 anos, né? Não vai deixar mentir. Mas a ideia é o seguinte, a gente não pode, o curso de Relações Internacionais hoje o grande celeiro de formação de profissionais na área de comércio exterior. Não significa que o cara de Relações Internacionais só trabalhe na área de RI, de comércio exterior. RI é maior do que comércio exterior. Mas comércio exterior bebe muito dessa fonte. Então a ideia é que a gente possa abrir um curso de graduação a partir do próximo ano, a partir de fevereiro. A gente vai estar lançando um novo curso de graduação focado no mercado de trabalho. Ou seja, a nossa ideia é de fato, né, e aí eu chamo todos a conhecer um pouquinho mais do projeto. O projeto tem, né, um bom planejamento. Primeiro ano a gente vai focar na área de relações internacionais da prefeitura de Recife, necessariamente. No segundo ano, Pernambuco, a gente amplia esse horizonte. No terceiro ano, toda a área, né, de relações internacionais nacional do Brasil. E no quarto ano, internacional, né? Então fazer conexões com universidades, com empresas, visitas técnicas fora do Brasil. Então tudo isso está previsto. E a ideia é essa, é que a gente possa fazer essa formação bacana, e eu já convido todas as empresas a me ajudar nesta formação. O que eu não quero é formar o aluno e aí vocês, empresários no mercado, dizem assim, pô, Gustavo, vocês formaram lá e a gente está tendo que formar aqui de novo. Essa não é a ideia, a gente quer formar para o mercado de trabalho. Eu não quero ouvir que a gente formou uma coisa e o mercado está precisando de outra. E aí a ideia é essa, que a gente possa ter aí uma nova formação aí para a gente alimentar. Porque minha preocupação maior é daqui a 2 anos a gente não vai ter estagiário. Daqui a 3 anos a gente não vai ter mais funcionário novo na área. Na verdade vai ter, fazendo um esforço muito grande de trazendo de outras bases, de outras formações, pessoas que nunca ouviram falar de comércio exterior. Essa é a preocupação. E tem acontecido bastante. Lá no escritório, por exemplo, o Jeffrey, o chinês, ele é formado em contabilidade. Ele entrou como estagiário, está formando agora. Aí tem o outro Arthur, também estagiário, do direito. Isso. Faz direito. Veja, e eu não sou totalmente contra, viu? Porque eu sou formado em administração e direito. Nada a ver, né? Mas essa é a ideia, que a gente possa formar melhor. Até porque, assim, a dificuldade de ter cursos, aulas direcionadas. Então, você, na tua época, teve que fazer direito, fazer administração para poder... E aí era um esforço muito grande. Era um esforço muito grande. Eu lembro que na época que eu comecei, lá atrás, em 97, talvez na área aqui em Pernambuco tivesse... Não, 87 nós ferrou aí, viu? Não, 97. Então tinha aqui, sei lá, talvez 15, 20 pessoas que trabalhavam, que estavam na faculdade e trabalhavam na área de comércio exterior. Ou seja, era muito difícil, era mosca branca, né? Uhum. E o volume que a gente tem hoje precisa de muito mais gente formada. Eu tenho hoje... Quase que dia sim, dia não, alguém me perguntando, tô precisando de um estágio, de um estagiário, tô precisando de um funcionário, e eu já não tenho mais quem indicar. Então ou a gente começa a formar, ou a gente vai ter um colapso mesmo. Então Exato. Você que está nos assistindo aí, que não conhece da área, aqui temos um grande professor, tem esse curso da UniFBV, me perdoe, e é uma área que tem demanda aí, tem uma oferta muito grande de vagas, né? Eu brinco dizendo que pra quem é qualificado, de fato. Eu brinco dizendo que o mercado de comércio exterior em Recife, em Pernambuco, é a gema do ovo de codorna, né? É a gema do ovo de codorna, super pequeno. Mas, como tem pouca gente também, né? Tem pouca gente se ofertando. Então, assim, em geral, quem se começa a formar, que gosta de comércio exterior, está empregado.
Exatamente. E que é um bom profissional, se dedica e tal, consegue realmente se ingressar na área e... E também para quebrar o paradigma. Assim, eu sou suspeita para falar porque é meu curso, né? Eu falei dele no episódio passado. E assim, o pessoal fala, relações internacionais. Que chique! Né? Mas assim, do que o curso consiste, né? Você até perguntou, né? Eu falei, olha, tem cadeiras até, por exemplo, de religião. Eu lembro que eu tive uma cadeira de religião e política. E essa cadeira ajuda muito quando você vai fazer uma exportação. Será que meu produto naquele país, qual é a religião daquele país? Será que tem alguma proibição? Será que tem alguma coisa que eu preciso adequar? Né? Eu lembro muito do caso da cerveja